Fala, isonerdianos! Estamos aqui mais uma vez para gravar uma videoaula especialmente para você. Juntos, vamos hoje estudar um pouco da nossa geografia com um assunto que cai bastante no Enem, que é problemas ambientais. Vivemos na sociedade, vivemos num mundo que existem vários problemas, tanto em problemas naturais, como problemas na política, na sociedade. E vamos adentrar um pouco nos problemas ambientais. O primeiro problema ambiental que eu quero falar um pouco para vocês, é a poluição do ar e mudanças climáticas. Sabemos que com o aumento da Revolução Industrial, ocorreu um crescimento muito de carros, de automóveis. Com isso, aumentou muito a emissão de CO2. O que é esse CO2? O famoso gás carbônico. Com isso, como é que esse gás carbônico chega até a atmosfera? Através da queima de carvão e de combustíveis fósseis. Bem, esse problema ambiental, que é bem recorrente em nossa sociedade, eles têm problemas que podem, ou tem soluções que podem auxiliar, que podem ajudar a diminuição desse CO2. Porque muitas vezes, com o aumento desse CO2, há um aumento na radiação do infravermelho. Com isso, a temperatura tende a se elevar. É bom porque se a temperatura eleva, não tem como ficar congelado o mundo. Mas em excesso pode ocorrer vários outros problemas ambientais. O famoso efeito estufa, que aumenta cada vez mais a temperatura do mundo e podendo ocasionar vários outros problemas, como o derretimento da geleira e o aumento do nível do mar, como o próprio efeito estufa, a ilha de calor. Vários outros problemas vêm sendo acarretados pela poluição do ar e pelas mudanças, ocasionando mudanças climáticas. Aqui eu quis retratar aqui 3 soluções que poderiam ser utilizadas para diminuir e minimizar esse problema ambiental. A primeira aqui eu botei aqui: substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis. Atualmente vem se falado em carros elétricos, que não precisa mais da gasolina, um combustível fóssil, para o quê? Para te dar energia para funcionar. Então, pode sim substituir e diminuir a emissão de CO2 na atmosfera. Uma coisa interessante aqui é o reflorestamento. Mais adiante a gente vai ver outro problema ambiental, que é o desmatamento. E para não entrar muito nesse assunto por agora, o reflorestamento é fundamental para diminuir a poluição do ar, porque as matas, as florestas faz através do seu ciclo uma mudança de que faz com que o ambiente ele mude de uma forma que diminua mais o CO2 e aumente o seu oxigênio, ou como se faz uma reciclagem do ar. A floresta, as árvores têm esse papel também, fazer a reciclagem do ar. Alterar processos industriais. Bem, essas são algumas soluções que podemos se utilizar para o quê? Para a poluição do ar e das mudanças climáticas. Vamos agora passar para o outro problema ambiental. Voltando ao assunto de problemas ambientais, vamos falar agora de um problema que a gente vê aqui, principalmente aqui no Brasil, vem se tratando muito, que é o desmatamento. Como o Brasil é um país que fica entre os trópicos, sabemos que existe uma destruição das florestas tropicais. Principalmente a gente vê esse problema desmatamento. Com o desmatamento acontece vários outros problemas ambientais. E o desmatamento por si só afeta
diretamente a vida tanto da biodiversidade, tanto dos animais, tanto dos seres vivos, de todos os seres vivos que fazem parte da floresta. A floresta não atua apenas como reserva da biodiversidade. Bem, a floresta é como se fosse um reservatório de vida, mas principalmente a ação do ser humano acontece uma larga perda da floresta. E quais soluções a gente pode apresentar aqui para vocês para que diminua esse problema ambiental? Bem, existe aqui, coloquei apenas duas soluções, né? Conservar o que resta das florestas naturais e recuperar as áreas degradadas. Mas isso precisa de uma política forte, uma política que auxilie, não uma política que tem muita corrupção. Por isso que em países em desenvolvimento é o que acontece mais desmatamento, porque tanto a sociedade quanto seus políticos, seus governantes não atuam de forma para minimizar esses problemas naturais. Agora vamos para o nosso terceiro problema ambiental. Continuando nosso tema sobre os problemas ambientais, vamos falar do terceiro problema ambiental que eu achei importante para estudarmos e se aprofundar um pouco mais. Extinção de espécies. Interessante que todos esses problemas ambientais estão interligados. Se a gente tem um desmatamento, provavelmente vamos ter o quê? Um habitat de vários animais silvestres, o que sendo danificado, sendo modificado. Com isso, em terra, animais estão sendo caçados. Existe também a caça de animais ilegais. Para quê? Para fazer bolsas, para fazer outros utensílios desnecessários, mas animais estão sendo mortos para que o ser humano se aproveite, que poderia se aproveitar de outra forma, de outra maneira, mas de uma maneira sustentável do que acabar e extinguir algumas espécies. O que eu falei, ó, por exemplo, uma floresta sendo queimada, sendo desmatada, vai acontecer o que? A perda e a destruição de habitat. Se o animal está sendo acostumado a morar naquele local e aquele local é destruído, é devastado, pode acontecer o que com esse animal? Ele irá, consequentemente, morrer. E com isso a sua espécie também vai o quê? Cada vez mais diminuir. Olha que interessante, eu achei interessante nessa frase. Espécies não têm apenas o direito de existir. Elas também fornecem produtos e serviços essenciais para o homem. Quando a gente estuda a cadeia alimentar, se a cadeia alimentar na biologia, ela tem como um objetivo de manter o equilíbrio entre as espécies, se essa cadeia alimentar for de alguma forma prejudicada através da extinção de espécies, consequentemente, todo o ecossistema vai estar desalinhado, desequilibrado. Então, um tema que pode trazer um problema aparentemente em um único foco, pode ocasionar um problema em todo o ecossistema, em toda a biosfera. Aí eu trouxe aqui duas soluções que poderiam ser utilizadas e que a gente venha captar essas soluções. Esforços conjuntos. Conjunto o quê? Sociedade, políticos, todo ser humano deve ser feito para evitar a diminuição da biodiversidade. Tentar de alguma forma deixar o habitat, conseguir que o habitat daquela certa espécie continue, não tendo muitas modificações.
minimizar os outros problemas que já foi citado aqui, como o desmatamento, como a poluição. Então, todos esses problemas estão alinhados. Se há algo que possa atrapalhar um problema, tenha certeza que vai atrapalhar o outro problema ambiental. Então está tudo interligado. Vamos adiante e vamos estudar mais outro problema ambiental. Continuando o assunto sobre problemas ambientais, vamos agora falar um pouco sobre a degradação do solo. Como é que acontece essa degradação do solo? Aí eu trouxe algumas causas para a degradação do solo. Primeiro foi a exploração excessiva das pastagens. Muitas vezes há uma exploração muito desnecessária de um certo local. Com isso, aquela terra se torna improdutiva. As monoculturas é como se fosse assim. Em um certo local poderia ser plantado milho, feijão, soja, e só colocam um único tipo de produto para ser ali feito, ser ali utilizado. Acontece também a erosão através da chuva e a exposição excessiva do ambiente. Bem, para esse problema eu trouxe aqui uma solução que é o que? Técnicas de conservação e restauração do solo. Essas técnicas são utilizadas para a melhora desse solo e para que esse solo seja utilizado de outras formas e de outras maneiras. Com isso, estão se criando várias técnicas para que esse solo se torne produtivo, que esse solo controle a erosão pluvial. Entenderam? A degradação do solo é uma forma que as pessoas, o ser humano, se utiliza daquele solo de forma equivocada. Por isso que há uma degradação e aquele solo que era fértil pode se tornar improdutivo. Lembrando que produtos tóxicos podem o quê? Ocasionar problemas sérios não apenas ao solo, mas também ao lençol freático. Vamos agora para o nosso último tema dos problemas ambientais. Os 5 temas que eu tratei até agora são os principais problemas ambientais que acontecem no mundo. E o último deles, que eu acho interessante a gente citar, é a superpopulação. A população humana tende a crescer cada vez mais. Ver pessoas tendo 6, 10, 20, 30 filhos. Ver pessoas aumentando a sociedade. Então há uma superpopulação e pode ocasionar crescimento de favelas, crescimento de locais que tem um saneamento básico ruim, ter crescimento de cortiços. Então, quais soluções podem ser feitas para diminuir esse problema? A experiência tem mostrado que quando as mulheres têm o poder de controlar a sua própria produção, a mulher sabendo controlar sua própria produção, é uma tendência à diminuição da reprodução. Bem, e também as mulheres ganhando acesso à educação e a serviços sociais básicos. As mulheres sendo cada vez mais educadas, cada vez mais tendo serviços sociais a favor delas, tendo um trabalho digno, tendo uma escolaridade digna, tenhamos a certeza que diminuirá a reprodução das mulheres. Esses foram os 5 temas dos problemas ambientais e espero ter solucionado suas dúvidas. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Vamos juntos para a sua aprovação.